Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala pessoal, estamos aqui para mais um Simcast. Hoje é um Simcast que eu estou esperando faz tempo, que eu estou ansiosíssimo para ouvir o que esse mestre tem para dizer. A gente convidou o Dr. César Caporrino, que é diarista da unidade coronariana do INCOR. É um dos médicos mais competentes que eu já tive o prazer de conhecer, que já me ensinou demais. E hoje vocês vão ter o privilégio de ouvir ele falando sobre um dos temas que também é um dos temas mais interessantes, na minha opinião, que são as complicações do infarto, né? É uma doença que tem uma gama de complicações, então a gente vai tentar dividir em duas partes, né? Para ficar mais bacana. A gente vai falar de complicações elétricas e depois de complicações hemodinâmicas. E é isso aí, seja bem-vindo, Dr. César. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Eu já estou aqui como diarista aqui no INCOR há 3 anos e de residência e tudo aqui, 8 anos. E é sempre, a gente ensina, a gente sempre aprende com vocês. Então é muito bom e parabéns aí pelo projeto, por tudo que o pessoal aí de Sim está fazendo, que vocês são 100%. A gente gosta muito de vocês. Obrigado. Boa. Então, vamos começar com complicações elétricas, né? Eu acho que a gente pode falar de TACs e BRADs. Sim. Mas vamos começar por TACs, né? Que eu acho que, em geral, claro, é o que mata o cara rápido, né? Que TAC arritmias aí que a gente tem que ficar atento? Eu tô lá, vamos supor, estou num PS secundário, chegou um cara transferido ou diagnostiquei um infarto. O que pode acontecer de TAC arritmia com ele? Então, vamos do supraventricular até o ventricular, que é o que mais chama atenção, o que mais dá agonia para quem está cuidando do paciente infartado. Para o começo de tudo, a gente sabe que, para dar uma introduzida assim, nessa parte de infarto, suas complicações, a gente sabe que hoje o infarto por si só, a gente tem aí uma mortalidade, com base nos últimos estudos, com o melhor da terapêutica. Infarto por si só, uma morte, em torno de 4%, variando um pouquinho de estudo para estudo, aí como no estudo Plato, 4%. E quando a gente cai para as complicações, a gente pode ter complicação de 50%, 60%, 80%, uma ruptura de parede livre, ou um paciente que evolui com uma FV refratária. Então são complicações que são muito desafiadoras e até hoje, já tendo tudo, era da reperfusão, a gente ainda pega alguma situação assim que é bem complicada. Então, quando a gente fala do paciente que infartou, chega para a gente e está com um ataque, então o que a gente pode saber? Paciente com uma taquicardia sinusal. Paciente com uma taquicardia sinusal, a gente sempre tem que procurar o que está levando essa taquicardia sinusal. Ela é secundária a alguma coisa. E a gente tem que saber. Esse paciente está tendo um choque cardiogênico, teve infarto de parede anterior e está taquicárdico por isso, ou mesmo pela própria dor, ou mesmo porque ele está ficando hipotenso, é um reflexo, ele tem que estar taquicardizando por conta disso. Essa taquicardia sinusal, a gente tem que saber o que está acontecendo para tratar a causa e não a taquicardia sinusal por si só. Sabemos que se a gente trata uma taquicardia sinusal, por exemplo, com beta-bloqueador, a gente sabe que no estudo COMET, esse paciente que tinha frequência cardíaca maior do que 110 foi um dos subgrupos que teve maior incidência de choque cardiogênico. Então, a gente sabe que quando o paciente está taquicárdico, a gente sabe que tem algum motivo para isso. E é isso que a gente tem que pesquisar, é isso que a gente tem que procurar. Indo um pouquinho mais à frente,
a ataque arritmia mais frequente, tirando um ataque cardíaco sinusal, algo de maior importância que a gente tem que se preocupar, é a fibrilação atrial. E a gente sabe que a fibrilação atrial é um ataque arritmia que muitas vezes o que a gente chama atenção são infartos extensos, pacientes muito inflamados, chocados, e é nessa circunstância que o paciente desenvolve, apresenta uma fibrilação atrial. Às vezes esse paciente já tinha um átrio aumentado e nunca teve, ou isso passava desapercebido, e quando interna, esse gatilho inflamatório acaba disparando aí uma fibrilação atrial. E de início, o que a gente tenta fazer pelo próprio infarto, o paciente começa a anticoagular, como um dos tratamentos do infarto, e acaba servindo também, já que ele começa a ser anticoagulado. Esse paciente, logo ele vai receber a terapia para a arritmia também dele. No caso, a fibrilação atrial, o que a gente mais utiliza é a amiodarona. Lógico, se o paciente tem instabilidade para tal, se ele não está congesto, se esse paciente tem uma pressão arterial sistólica maior que 110, 120, a gente tem tranquilidade até de fazer um beta-bloqueador, mas é um paciente estável. Agora, uma terapêutica aqui para a gente logo reverter essa arritmia, que muitas vezes pode comprometer a hemodinâmica do paciente, é a amiodarona. E se ele apresentar qualquer critério de instabilidade, a gente vai proceder à cardioversão, porque é uma arritmia aguda, a gente sabendo que é aguda e o paciente não tinha e desenvolveu isso durante a internação, durante as primeiras 48 horas, ele está menos de 48 horas com essa arritmia, a gente tende a logo reverter. E uma vez que foi transitória, não teve mais recorrência, a gente assume que aquilo foi do momento agudo, do momento em que ele estava muito inflamado, com isquemia ainda. Geralmente uma fibrilação atrial que não teve recorrência, um paciente com átrio pequeno, um átrio normal, a gente acaba admitindo que aquilo foi do momento. Tá? E você tenderia a deixar a amiodarona como aí para o pessoal? A amiodarona, geralmente o que a gente faz reverteu, então, por exemplo, a gente faz um ataque em 150 a 300 miligramas de ataque em 10, 20 minutos, ponto. E aí a gente deixa, se reverteu, reverteu. A gente não quer deixar esse paciente. E muitas vezes a opção é deixar por 24 horas, não mais que isso. Então deixar uma manutenção de 900 miligramas em 24 horas e ponto. Uma hora que saiu, acabou. Aí o que a gente vai deixar para o paciente é o que ele tem que utilizar para o pós-infarto. Um beta-bloqueador, alguma coisa assim. E não a amiodarona por si só. A gente não vai deixar o paciente com terapêutica por longo prazo, por conta que ele fez uma arritmia, uma fibrilação atrial transitória, tá? No pós-infarto. Geralmente isso. Ataque, muitas vezes se reverteu, não deixa nada, ou até deixaria a manutenção de 900 miligramas em 24 horas, tá? Acho que é isso. Agora, das arritmias ventriculares. O que a gente tem que saber é que, por exemplo, o paciente que é isquêmico, ele torna aquele músculo, aquele miócito, ele fica com maior automatismo. Então, o que acontece? Se a gente for lembrar do potencial de ação da célula, fica uma célula com potencial de repouso que fica um pouquinho menos negativo do que geralmente ela repousa a menos 90 milivolts, ela repousa a menos 60, menos 55. E ela naquele intenso tônus adrenérgico, ela por qualquer motivo vai se despolarizar, vai ter um maior automatismo. Então o que a gente tem que saber é que já que a gente tem um alto teor de adrenalina, um tônus adrenérgico muito aumentado, a gente tem que combater isso. E a gente sabe o porquê, sendo essa uma das causas, a gente sabe que a gente tem que combater isso. Como? Então o paciente chegou infartando, primeira coisa, a gente tem que tratar a isquemia dele. E o que a gente sabe é que num paciente isquêmico, a gente divide as arritmias ventriculares em dois grandes grupos, menos de 48 horas e mais de 48, 72 horas.
As arritmias com menos de 48 horas, o que a gente sabe? Tem algumas menos complexas e algumas mais complexas. Menos complexas, extrasístole ventricular. Então, muitas vezes, a pessoa está com o paciente à noite, chegou hoje do pós-infarto, começa a fazer extrasístole ventricular, começa a ficar agoniada, não sabe se deixa amiodarona, não sabe o que deixa. Na verdade, não. Essas arritmias com menos de 48 horas, como extrasístole ventricular, uma taquicardia ventricular não sustentada, que nada mais é do que 3 ou mais complexos, né, batimentos ectópicos, prematuros. Então, nesse paciente, e é não sustentada, menos de 30 segundos, sem instabilidade, elas não acarretam pior prognóstico para o paciente. A gente não precisa ficar agoniado em ter que tratar isso. O que você tem que tratar, basicamente, nesse paciente é a isquemia, que ele muito provavelmente já foi reperfundido ou vai ainda reperfundir. Então, é tratar a isquemia, tem que tratar os eletrólitos, ou seja, repor potássio, repor magnésio, que aí a gente entra em uma coisa interessante que a gente já poderia comentar aqui. Esse negócio de repor potássio, repor magnésio. A gente tem esse dogma na cardiologia. Até em diretriz. Se você for olhar lá, classe 2A, nível de evidência C. Potássio tem que estar maior do que 4, magnésio maior do que 2. E quando a gente vê isso, Lucas, poxa, mas de onde veio? E tem alguma coisa? Alguma evidência? Então, magnésio, o que a gente repara é que os estudos, tem um estudo com uma meta-análise com mais de 38 mil pacientes de circulation, e o nível mais ou menos, nível sérico que eles foram atingindo os pacientes é 2,3 a 2,4 de magnésio. Isso reduziu em muito, cerca de quase 50%, morte súbita, arritmias ventriculares. Então, você tem uma boa redução de arritmia ventricular realmente com a reposição de magnésio e repousando nesses patamares aí de 2,3, 2,4. Então, realmente, sim, é interessante. O potássio, geralmente a gente fala maior que 4. As evidências que a gente tem do potássio, dessa reposição e o paciente fazendo menos arritmia com a reposição, são de estudos, vem de estudos da década de 80, de 70, que muitas vezes nem tinha reperfusão ou mesmo beta-bloqueador. E um estudo de 2012 avaliou isso. Será que é seguro? Será que não é? Quais os níveis de segurança, né, de potássio? E o que mostrou é que a mortalidade nesses patamares entre 3,5 e 4,5 de magnésio, se jogar para baixo de potássio, se jogar para menor que 3,5 ou maior do que 4,5, aumentou a mortalidade. Então é meio que uma curva em U. Menor que 3,5 aumentou a mortalidade e maior que 4,5 de nível sérico de potássio aumentou a mortalidade. E arritmia? Eu reponho o potássio, eu reduzo a arritmia ou não? O nível foi entre 3 e 5 que eles encontraram. Então, por exemplo, você deixando o potássio realmente nesses níveis entre 4, 4,5, além de mortalidade, você está reduzindo, você também reduz o risco de arritmias. Então, realmente, vai mais ou menos desse jeito aí, entre 4, 4,5, e a gente sabe que maior que 5, 5,5, a gente também acaba não deixando. Então, acaba que fica por aí mesmo, 4, 4,5. Mas sabendo que a mortalidade menor que 3,5 ou maior que 4,5, aumenta a mortalidade. E é legal que, às vezes, o pessoal fala, puta, mas eu não tenho CAT, meu serviço não tem, mas, putz, magnésio e potássio todo mundo tem, né? Todo mundo tem. É uma coisa simples e é lógico, aí ao longo das décadas foi mostrando que, além disso, que a gente também, qual que é o melhor antiarrítmico do paciente isquêmico? É o beta-bloqueador, que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas assim, eu tenho então que tentar reperfundir o quanto antes, tratar eletrólitos também. Esse paciente que faz uma extrasístole, esse paciente que faz uma TVNS, não tem piora de prognóstico, nem
intra-hospitalar em nenhum ano. Aí a gente vai indo para outros tipos de arritmia. RIVA. RIVA nada mais é do que como se fosse uma taquicardia ventricular com uma frequência cardíaca abaixo de 100, entre 40 e 100. É um QRS largo e você não vê onda P, mas é regular e tem essa frequência entre 40 e 100. E realmente é uma arritmia que você também não precisa fazer nada, não tem indicação de tratamento da arritmia. Geralmente é uma frequência cardíaca aceitável, que gira em torno disso, 40, 50 até 100. Se, lógico, maior que 100 é uma taquicardia ventricular, mas RIVA não. E geralmente é associada à reperfusão. Então, uma arritmia que geralmente é transitória. Então, a gente falou de extrasístole de início é isso, reperfundir eletrólitos. A mesma coisa também TVNS e RIVA. Quando a gente fala também de tratamento, a gente está falando também, acaba falando de beta-bloqueador. E o beta-bloqueador, o que ele mostrou? Logo na década de 80, ele mostrava redução de mortalidade, mas isso ainda era numa era em que era mais pré-reperfusão. Então, década de 70, 80, mais pré-reperfusão, e ele mostrava muito resultado, redução de morte, redução de mortalidade. Quando a gente vai ver no COMET, por exemplo, que já é um estudo em que havia reperfusão, estudo chinês, 45 mil pacientes, em que quase metade foi trombolizado, o que acontece? Esse paciente, quando foi analisar o metoprolol, e o início, o tratamento era metoprolol EV, o que mostrou é que teve redução de arritmia e de reinfarto, mas aumentou o choque cardiogênico. E isso foi quando eles foram encontrar os subgrupos que estouraram essa incidência de choque cardiogênico. Paciente com mais de 70 anos, pressão arterial sistólica menor que 110, pressão arterial sistólica menor que 120, frequência cardíaca maior que 110 e um QILIP 2 ou mais, paciente congesto. Esses subgrupos realmente a gente tenta evitar o beta-bloqueador de início. E era um protocolo 15 miligramas, 15 minutos, depois mais 200 miligramas de metoprolol VO que o paciente ia tomar, e a terapêutica era até o paciente ter alta. Então, assim, era bem pesado, e hoje o que a gente faz aquele paciente que, no momento, nas primeiras 24 horas do infarto, ele foge desses subgrupos de risco, né? A gente geralmente coloca o beta-bloqueador via oral, tá? Sem grandes batalhas, assim, para cair muito a frequência cardíaca, a gente evita beta-bloqueador EV, é condição de exceção, beta-bloqueador EV. O geral é beta-bloqueador via oral, e muitas vezes com meia-vida mais curta, porque se tiver algum problema, o tempo de ação dele é curto, geralmente um propanolol, alguma coisa de meia-vida mais curta. Então acho que é isso, das primeiras 48 horas é algo mais tranquilo, essas arritmias menos complexas, lógico. Aí uma coisa só que eu acho legal falar para o pessoal, que às vezes a gente sai com aquele conceito dos kits terapêuticos, a gente não tem noção. Sim. Repare que o Dr. César falou, né? Primeiras 48 horas. Não quer dizer que o cara chegou isquemiando, chegou chocado, a gente vai dar um propranolol, né? Isso não. Aí muitas vezes na prescrição do PS nem entra, né? Acho que é interessante o pessoal. Eles perguntam muito para a gente no curso prático, né? Mas não precisa pôr beta-block na hora que chega? Em geral, não, né? Não, a gente espera um momento que a gente tenha mais certeza que o paciente está estável. É aquilo, imagina, você vê frequência cardíaca 110, pressão sistólica menor que 120. Então, a gente tem que estar bem seguro daquilo que a gente vai fazer, que senão a gente pode piorar o prognóstico do paciente. Pode levar ele a um choque cardiogênico. E aí tem as arritmias, por exemplo, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, né, taquicardia ventricular sustentada. Então, o que a gente faz com a taquicardia ventricular monomórfica sustentada? Esse paciente é um que vai receber amiodarona. Se ele tiver estabilidade hemodinâmica, esse no começo vai receber amiodarona. Do mesmo jeito, a gente vai fazer um ataque de 150 miligramas, depois deixar a manutenção com a ideia mesmo dele reverter por meio de medicamento. Ou se ele começar a apresentar algum sintoma de instabilidade, dor torácica, se ele começar a ficar
hipotenso, anginando, como eu já falei, desaturando. Então, aí eu vou proceder para cardioverter, cardioversão elétrica, sincronizada. A gente começa com 100 joules, depois vai aumentando, mas geralmente é assim, tá? Lógico, o paciente pode ter uma taquicardia polimórfica. Então, como o meu aparelho ele não vai reconhecer o QRS, geralmente a gente vai proceder não para cardioversão, mas para desfibrilação. E também a gente aí tem que começar a olhar magnésio, se o QT, como que está o QT, porque se está fazendo TV polimórfica, é um ritmo que a gente julga o quê? É de isquemia no paciente infartado, mas que a gente tem que avaliar outras coisas também. O QT, que às vezes ele está com a amiodarona, faz um QT longo, a gente tem que mudar, em vez de amiodarona, a gente acaba deixando outra coisa, vai para abrir a artéria, mas também acaba ficando com lidocaína em vez de amiodarona, que não alargaria tanto o QT. E nessa situação em que o paciente começa a fazer taquicardia ventricular polimórfica, ou taquicardia ventricular sustentada, ou mesmo fez FV, saiu, aí sempre gera aquela questão. E aí, bom, tudo bem, reverteu. E o que eu deixo? Então, muitas vezes chega para a gente, isso é interessante. A gente recebe o paciente, teve uma FV, saiu da FV, né? Reanimaram, tudo mais. E a hora que chega aqui, chega com a amiodarona 924. Isso é muito feito, muito, muito, muito. E o que a gente sabe, e a gente sempre vai pesquisar se tem alguma coisa. Tem um trabalho feito que é nesse perfil de paciente. É um paciente que teve um ritmo chocável, foi reanimado, retorno, circulação espontânea, perfeito. Como ele recebeu a amiodarona na parada, geralmente deixam em 24 horas a amiodarona. Muito feito mesmo. Mas não é obrigatório, a gente sempre comenta assim, mas não é obrigatório, a gente muitas vezes acaba deixando. Mas existe um trabalho feito que esses pacientes recebiam assim, era terapia controlada de temperatura, no pós-parada, e deixavam ou amiodarona ou nada. Então, o paciente no pós-parada, nos cuidados pós-parada, ele ficava ou com amiodarona 900 por 24 horas ou nada, placebo. E quem ficou com amiodarona teve uma maior incidência de arritmia. Foi uma coisa interessante, porque a gente vê muito, 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 até aqui a gente às vezes vê muito, até porque o paciente parou, depois para de novo na hemodinâmica, então acaba ficando. Mas não. O que mostra é que esse paciente, uma vez que retornou e tratou a isquemia dele, não compensa você deixar. Isso é uma coisa interessante porque se faz muito, tá? E aí outra questão também esse paciente merece ou não CDI, porque ele parou durante a isquemia? Não. Esse paciente ele teve uma condição reversível e foi tratado. Então não se discute profilaxia, por exemplo, secundária com CDI para esse paciente, tá? Acho que é isso. Condições de arritmias que também a gente pode discutir nesse paciente que começa a fazer taquicardia ventricular ou FV refratária. Muitas vezes a gente pode acontecer isso com a gente. Então o paciente começou a fazer uma fibrilação ventricular, a gente desfibrilou, continua a reanimar, aí começa adrenalina, amiodarona, adrenalina, depois segunda dose de amiodarona, ou hoje no novo ACLS, né, você pode fazer lidocaína, né, as doses amiodarona 300, depois a próxima 150, ou lido, que é 1 ou a 1,5, e aí a segunda dose seria a metade do que você fez na primeira. E aí chega uma situação em que você está lá no quarto, quinto ciclo e o paciente não sai. FV, a gente pega muitas vezes isso. E mesmo sendo nas primeiras 48 ou até após as 48, acontece, às vezes por um ventrículo, uma disfunção muito grave. Então o que a gente faz? A gente começa a utilizar outras coisas. Quais elas? Por exemplo, numa FV ou numa TV, balão, é uma das indicações. O paciente com essas arritmia TV, FV refratária, balão intraórtico para melhorar a perfusão coronariana. Outra, esmolol.
muitas vezes, e até parece estranho, poxa, mas eu estou dando adrenalina, eu vou dar esmolol, um beta-bloqueador de ação ultra curta. O que acontece? Esse paciente, depois que ele está numa fibrilação ventricular refratária, que a gente considera geralmente que tomou pelo menos 3 choques, que a gente já fez 3 miligramas de adrenalina e que a gente já fez pelo menos 300 miligramas de amiodarona. E aí a gente vê que não sai disso, continua. O esmolol, ele corta um pouquinho esse ciclo muito adrenérgico e muitas vezes o paciente sai. Existem estudos que mostram que tem uma maior incidência de retorno de circulação espontânea com esmolol. Dose 500 microgramas por quilo em bolos. E aí você pode deixar em bomba de infusão de 0 a 100 microgramas quilo minuto. É muito simples, a ampola a gente consegue fazer 10 ml da ampola em 240 de soro. Dessa solução vai ficar 10 miligramas por ml. Uma regra prática é peso sobre 20. E no peso sobre 20, vamos dizer, paciente de 80 quilos, peso sobre 20, vai dar 4 ml que eu vou fazer em bolos, nessa situação, tá? E aí eu posso deixar depois em bomba. Mas só esse bolos a gente muitas vezes já consegue tirar ele desse ciclo aí de grande tônus adrenérgico. Depois, 48 horas. Então, o que acontece depois de 48 horas? A gente tem já outros tipos, um outro perfil e prognóstico de arritmia. E muitas vezes é considerado como mais por cicatriz. O motivo dessa arritmia fica muito maior. A fisiopatologia por cicatriz, reentrada. Então, o que acontece? Esse paciente, muitas vezes, ele tem uma piora de prognóstico, fazendo TV, FV, após 48 horas, tá? Então, o prognóstico de menos de 48 horas é diferente do que mais 48 horas, sendo considerado mais por cicatriz. Acho que de taquiarritmia, é lógico. Aí, o que a gente pode ver é que após 48 horas, a gente já suspeitando que seja mais por cicatriz, aí já começam aquelas indicações. Bom, fez TV monomórfica, fez FV, com 3, 4, 5 dias, a gente tem que começar a pensar em cicatriz, esse paciente é uma profilaxia secundária para CDI, aí já são outros 500. E a terapêutica nesse paciente farmacológico, no paciente que com 5 dias começa a fazer TV monomórfica, principalmente, além, esse paciente já provavelmente está com beta-bloqueador, aí a amiodarona é um medicamento que ajuda muito nesses tipos de arritmia, tá? Uma coisa que eu acho legal, que eu não tinha essa mão até começar a cardio, né? Assim, a gente tem às vezes aquela coisa do ACLS, puta, TV, aí vem aquela coisa do ACLS, né? Procainamida, não sei, aquela coisa que a gente nem tem, né? E aí vem a amiodarona, então é isso que a gente já falou, né? Faz lá os 150, 300 de ataque, não saiu. Aí a gente faz muito lidocaína, né? Sim. Quer explicar para o pessoal como que é na prática, assim? Lidocaína. Então, por exemplo, a gente está com um paciente, o paciente está em uma TV e realmente, principalmente esses pacientes que saem do infarto com uma disfunção muito importante, 30% de fração de ejeção, 25% de fração de ejeção, esse paciente, né, com ventrículo muito ruim, muito fibrosado, começou a fazer arritmia, a gente começa amiodarona, começa choque, cardiovert, ou lógico, se ele está em parada, taquicardia ventricular, sem pulso, tudo bem. A gente desfibrila ele, desfibrilação, e aí o paciente continua. A gente começa a fazer outras terapêuticas, pois ele já fez arritmia em vigência de amiodarona, a gente lança a mão de outro medicamento, a lidocaína. E a lidocaína, 1 miligrama por quilo em bolos, sem diluir. Então, o que acontece? A gente acaba fazendo, e é uma regra prática, peso sobre 20 também. Então, o paciente, como eu falei, 80 quilos, a gente divide por 20, 4 ml. Então, é um paciente que a gente vai fazer em cerca, se for por bula mesmo, a gente geralmente faz em 1 a 2 minutos, porque é 50 miligramas no máximo por minuto. Então, a gente faz isso, lógico, fora da parada. Se for na parada, a gente vai fazer em bolos. Então, na parada, em bolos, tá? Peso sobre 20. Para manutenção, aí já seria num caso que o paciente
ele reverteu, e aí a gente vai deixar algo para ajudar, porque o paciente começa a fazer, continua com arritmia, a gente deixa 1 a 4 miligramas por minuto. E dessa forma, a gente consegue, com a amiodarona e lidocaína, geralmente a gente consegue um bom controle. Mas naquele momento, e assim, diluição de lidocaína tem várias. Tem sempre um momento tenso. Tem 50 e 50 de soro fisiológico com 50 de lidocaína, tem 200 de soro com 50 de lidocaína, que até fica simples, 15, 30, 45, 60 ml hora que você vai deixar na bomba, cada um, né? 15 é 1 miligrama, 30, 2, e por aí vai, até 4 miligramas por minuto. A gente sempre tem que tomar cuidado que pela intoxicação, alteração neurológica, pela lidocaína. Então, o quanto antes a gente consegue tirar a lidocaína, melhor. E para isso, que a gente tem que correr atrás é estabilizar logo o paciente, o quanto antes tirar algum pró-arrítmico e tentar colocar o mais rápido possível beta-bloqueador para ir tirando logo esses outros antiarrítmicos, principalmente a lidocaína, que intoxica, tá? A gente tenta tirar no máximo, até 24 horas a gente tem que tentar tirar. Nem sempre é possível, a gente está tirando e volta a fazer arritmia. E nisso, muitas vezes o paciente está com amiodarona, lidocaína, balão, um monte de coisa. Existe uma possibilidade também, se o paciente ficar fazendo muita taquicardia ventricular monomórfica, até de fazer uma ablação, mas o principal e o grosso é isso. É medicamento, balão. Muitas vezes o paciente também, a gente lança a mão de passar marca-passo transvenoso. Então, o que a gente faz com isso? Overdrive. O paciente começa a apresentar, apesar dos medicamentos, amiodarona e lidocaína, apesar do balão intraórtico, ele também volta a fazer arritmia e a gente passa o marca-passo transvenoso e faz um overdrive, suprime aquele foco que está gerando arritmia. E muitas vezes funciona. E dá o tempo que a gente precisa para que o medicamento faça efeito. É algo que é interessante também. Uma dica prática que você que me deu, que eu achei sensacional, que eu carrego, que eu acho que vale a pena falar para o pessoal, é a da PA, que é o salvo plantão, né? A PA, assim, deixou o paciente com as PAs, primeiro, o paciente começou a fazer arritmia, você não precisa puxar carrinho, não precisa puxar nada, já está lá, é só apertar o botão e desfibrilar o paciente, ou se for outra situação, cardioverter o paciente, então é rápido. E mesmo se o paciente, muita gente começa a amiodarona, pela arritmia, lidocaína, começa a dar certo, só que o paciente começa a bradicardizar. E aí a gente precisa de um suporte para dar frequência, e aí o que a gente faz? Liga a PA do marca-passo, ele começa a dar alguma ajuda para a gente, manter uma frequência até dar o tempo da gente passar o transvenoso. Então, assim, ajuda muito. PA de marca-passo sempre ajuda. O paciente começou a fazer muita arritmia, PA de marca-passo sempre vai ajudar. Show de bola. Boa. Nossa, animal. Já estava esperando, mas tô aqui vidrado. Tem bastante coisa. Assim, muita coisa. Eu até fiz um roteirinho para não perder nada, porque às vezes a gente fala, e uma coisa ou outra a gente perde. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Não tem muito além disso para as taquiarritmias. Tem coisas assim que eles falam que, por exemplo, as arritmias mais precoces, menos de 48 horas, as complexas, FV, TV, TV sustentada, o que eles falam muito é que, em relação a prognósticos, o prognóstico de 30 dias ou intra-hospitalar, ele realmente acarreta uma piora do prognóstico, essas arritmias complexas precoces, mas que a longo prazo, não. Então, fica mais ou menos assim, as primeiras 48 horas é muito por isquemia, sem grandes pioras de prognóstico, principalmente em relação às complexas, a longo prazo. A longo prazo não tem piora de prognóstico das complexas, mas a curto prazo tem estudo GUSTO 3, GUSTO 5, que mostraram que em 30 dias teve uma piora, mas depois não há piora de prognóstico, tá? Show de bola.
E as Brades também As Brades. tem, Brad é né, interessante, né? bastante. Brad é interessante, sempre rola uma ciência, mais ainda. Então, o que acontece é assim, em relação às Brades, o que a gente sabe é que, falando principalmente, a gente quando fala em Brad, arritmia, a gente pensa muito em infarto inferior. Quando a gente fala, colocar primeiro com infarto inferior, uma coronária direita que fechou, o que acontece? Esse paciente, uma das coisas que ele pode ter, fibrilação atrial, por uma isquemia do nó sinusal. Isso pode gerar alguma BRAD, algumas vezes fibrilação atrial. Não é muito comum não, tá? Mas como a fibrilação atrial é uma das arritmias mais comuns, ataque à arritmia mais comum, entra por aí. Mas falando de BRAD, o que a gente sabe é que no infarto inferior, até cerca de 30% pode cursar com bloqueio, tá? Algum tipo de bloqueio. E o que acontece? Esse paciente que faz BRAD, como que a gente vai pensar no pronto-socorro? Muitas vezes a gente nem pensa, porque o paciente que teve infarto inferior, ele já chega em bradiarritmia, já chega beavetado, bloquear BAV de segundo grau, MOPS 2. O que acontece? É interessante no infarto inferior que ele se comporta com três subtipos. Por exemplo, tem um estudo da década de 80 que ele separou, ele analisou os pacientes com infarto inferior e analisou os tipos de bloqueio e o comportamento em relação ao tempo. O comum que a gente vê é aquele paciente que ele já chega no pronto-socorro bloqueado, beavetado. Isso se resolve em cerca de 20, 24 horas. É o clássico, aquele paciente que tem um mecanismo de bloqueio, principalmente por Bezold. Bezold-Arish, que é onde predomina muito o tônus parasimpático, tônus vagal. E o que reforça essa ideia, essa fisiopatologia, é que esse perfil de paciente responde muito bem à atropina. Geralmente é o paciente que chega beavetado com QRS estreito. Então responde bem à atropina. Um paciente que chega e responde logo. Em 24 horas, geralmente, reverteu. Alguns acabam precisando de marca-passo, mas também em 24 horas acabam revertendo. O reflexo de Bezold, ele tanto é julgado como algo que acontece frente à isquemia da parede inferior, como também o ritmo de reperfusão quando a coronária direita, por exemplo, é aberta durante o cateterismo, tá? Esse é um dos grupos mais comuns que a gente vê no infarto inferior. O segundo grupo é aquele que vai desenvolvendo ao longo dos dias o bloqueio. Ele começa com BAV, por exemplo, de primeiro grau, e por volta do terceiro, quarto dia, ele desenvolve um BAV de segundo, um MOBITS 2 ou mesmo BAVT. Esse paciente, geralmente, ele não responde tão bem à atropina. Por quê? A fisiopatologia seria mais isquemia do nó do AV. Quem geralmente nutre o nó do AV é a coronária direita com ramo AV. Em algumas situações, um pouco menos comum é a CX, né, a circunflexa, mas a maioria das vezes é a coronária direita. Veja, aquele primeiro grupo por reflexo, a frequência cardíaca geralmente uns 38, em média, pelo estudo e pelo que a gente vê na prática. Esse segundo grupo, a frequência cardíaca é um pouquinho maior, cerca de 50 de frequência, mas responde de maneira muito, muito, muito pior à atropina. E tem um terceiro grupo que é interessante, que é uma mistura dos dois. É o paciente que chega, que geralmente esse perfil, mais pelo reflexo de Bezold, eles já chegam em meia hora do infarto ou já chega no pronto-socorro beavetado. E esse terceiro grupo é assim, eles chegam e depois já logo resolvem em menos de 24 horas e ao longo dos dias, com mais de 3 dias de evolução, eles fazem o segundo bloqueio, que se comporta como aquele grupo que responde menos à atropina. Geralmente, qualquer bloqueio desenvolvido por infarto inferior, ele tende a se resolver ou aparecer em 7 dias do infarto. Então, em 7 dias, geralmente você teve o bloqueio e a resolução. É lógico, aqueles que não resolveram,
vão acabar ganhando marca-passo definitivo. A diretriz agora nova a europeia, ela fala que em 5 dias de uso de marca-passo, pelo menos 5 dias de uso de marca-passo provisório, já é indicado permanente, tá? O definitivo. Indicações por diretriz, como um geral de bradiarritmias. Bradiarritmia sintomática. Então, eu vou colocar o marca-passo transcutâneo ou transvenoso numa bradiarritmia sintomática refratária à atropina. Então, ele assim, mesmo sendo uma bradisinusal, mas se ele está sintomático e não responde à atropina, é uma das indicações. Aí começam aquelas outras, BRD mais BDAS, ou seja, um bloqueio bifascicular, por exemplo. Então, são situações em que é indicado o marca-passo. BRE e BRD, bloqueio de ramo alternante, também é indicado o marca-passo. BAVT, BAV de segundo grau, MOBITS 2, tá? São grandes indicações de marca-passo. O que é interessante, o que eu acho que é mais interessante que a gente vai falar é o anterior. O infarto anterior, o que acontece? A gente sempre pensa assim, infarto anterior com BRD, né? Que é uma questão interessante que muitas vezes passa desapercebido, o paciente chega aqui sem marca-passo. O que acontece? Um infarto anterior, supra-anterior com BRD, como que a gente enxerga isso? Veja, o ramo direito, ele é um ramo fino e mais superficial. Leia-se subendocárdico. O que acontece? Quando o paciente ele fecha a descendente anterior antes da septal, da primeira septal, aqui quem que mais vai sofrer? É a região próxima do ramo direito. E por segundo lugar, é a divisão antero-superior esquerda, que é a divisão do ramo esquerdo. A gente sempre pensa, quem sofreu foi o sistema de condução. E é por isso que tem o bloqueio. E não é bem assim. Quem descreve bem isso é a Helena Sgarbossa, dos critérios de Sgarbossa, que é uma das subanálises do estudo Gusto. E o que ela mostra é que em estudos pós-mortem, o paciente que morre, que vai a óbito e tinha um bloqueio de ramo direito pós-infarto, o sistema de condução está intacto. E o que eles falam, e por que tem então um bloqueio? Um paciente, por que ele bloqueia então quando fecha a septal, né, decorrente à oclusão da descendente anterior? Aquela região muscular que envolve o ramo direito, isquêmica, ela atua pelo nome que a gente chama de Near Necrotic Zone. É uma zona necrótica em volta daquele sistema de condução, ou mesmo uma zona necrótica ao lado de um músculo sadio. O que ele leva, esse músculo doente? A um alentecimento da condução, do sistema de condução, a uma piora da contração, da contratilidade do músculo sadio. Então, essa região isquêmica leva a essa piora da condução, levando ao bloqueio de ramo direito. E quando a gente recebe esse paciente, a gente já sabe disso. Então, um infarto com supra anterior, com bloqueio de ramo direito, a gente sabe que tem muita região, muita isquemia, muito miocárdio isquêmico, né? Porque a gente imagina, foi uma descendente anterior bem proximal, né? Antes da primeira septal. Então, muito miocárdio isquêmico, um alto risco de evoluir para BAVT, e é um BAVT de maior risco. O BAVT do paciente com infarto anterior é aquele BAVT que passou por BRD, BRD mais BDAS e aí que BAVETA. Então, o QRS largo, não responde bem à atropina, é um outro prognóstico. É um outro prognóstico. E na nossa vivência, a gente repara que a gente já logo quando o paciente chega aqui, ou ele já está, ou ele tem que ganhar PA de marca-passo. E muitas vezes esse paciente, pelo monitor, a gente não está sabendo que do BRD ele evoluiu para o BDAS e aí que ele vai BAVT. Então ele tem que ganhar PA de marca-passo. Pronto. Mas PA de marca-passo ou transvenoso? Realmente não tem
assim, não vai ter estudo, não tem um estudo duplo cego, randomizado, para mostrar qual foi melhor. Mas o que a gente sabe é que esse paciente tem que ganhar algum suporte para que, se ele beavetar, ele vai estar com esse suporte. Tem uma diretriz de 2004 da American Heart, né? E ela divide todos os tipos de bloqueio e vai indicando o tipo de marca-passo mais ideal, transcutâneo, transvenoso. E nela, o BRD, né, infarto com BRD, ou BRD mais BDAS, seria o transcutâneo. Seja BRD, ou pode ser um infarto com BRE, também seria transcutâneo. Vai lá e ganha pá de marca-passo. Mas, vivência. A gente sabe que o paciente ontem chegou, estava com pá de marca-passo por um BRD, e hoje está com BRD mais BDAS, esse paciente está avisando que vai bloquear. Então, a gente já, de maneira mais eletiva, a gente já passa ou indica a passagem por escopia de um marca-passo transvenoso. Mas por literatura, a gente não tem o que é um melhor que o outro, por exemplo. É lógico, BAVT, bloqueio de ramo alternante, geralmente esses pacientes transvenoso. Mas, no geral, a gente não tem... um é melhor que o outro, mas nessa diretriz eles colocam com uma prioridade transcutânea, tá? Nessas situações, BRD, BRD mais BDAS, no cenário de infarto. Quanto tempo eu tenho que esperar para indicar? Então, o paciente ficou com BRD e não saiu do BRD, ficou com BRD, está com pá de marca-passo. Pode acreditar, 10 a 14 dias de monitorização. Às vezes o paciente em 12 dias evolui para um BAVT. Então, esse tempo, não tem também um estudo mostrando que com 14 dias, mas como eu falei do infarto inferior, que o comportamento dele ele se resolve e mostra ao que veio em até 7 dias, mas de qualquer maneira, qualquer desses pacientes com alguma alteração de condução, o tempo máximo que a gente espera é 14 dias, para indicar ou não o definitivo. Acho que de bloqueio, principal é isso. Eu falei que o ramo direito, então, o sistema de condução geralmente ele não é afetado. Lembre-se, o ramo direito, o terço proximal dele, a região dele e ele é irrigado pelo ramo AV, e os 2 terços, ou seja, a maior parte dele, é irrigado pelas septais da descendente anterior. A divisão anterosuperior esquerda é irrigada, e a região em volta dele é irrigada exclusivamente pelas septais da descendente anterior. Aí o BRE. O BRE, primeiro, o ramo esquerdo ele é curto e logo ele, né, divide. Divisão anterosuperior esquerda, posterior inferior. Então, para um infarto causar um bloqueio de ramo esquerdo, ele tem que ser muito extenso, porque logo ele ramifica, tá? Então, essas são as irrigações. Ele tem dupla irrigação, o ramo esquerdo, né? As septais mais o ramo AV. Então, ele é mais difícil de você ter um bloqueio de ramo esquerdo, tá? Acho que é mais isso. Show de bola. E uma coisa aqui, eu tô aqui anotando várias coisas bacanas aqui. Nossa, tô pensando aqui, o pessoal que ouvir isso aqui vai ter um condensado de muita coisa interessante para que acontece estudar, sempre, né? Aqui, né? E acho que é importante dizer, tanto supra como sem supra, né? Tanto supra como sem supra. Que é mais comum a gente encontrar no supra, tem mais evidência do infarto com supra. Imagine só, o que vai causar uma maior lesão no músculo cardíaco é aquele paciente que fechou a descendente anterior, né? E fechou totalmente o fluxo para septais, né? Então vai ter uma maior ocorrência mesmo desses eventos trágicos. Então, bradiarritmia, assim, acho que em resumo, anterior, quando vier com BRD, ligar Anterior aquele sinal BRD, laranja, né? É uma das principais coisas que sair com essa mensagem, principalmente do infarto com supra. Tem um supra com bloqueio de ramo direito, mas eu não sei se é agudo ou não. Não interessa. Se não sabe se é agudo ou não, encare como agudo e deixe pelo menos pá de marca-passo lá. BRD e BDAS, pá de marca-passo, tá? Acho que é inferior, isso. E não responde né? tão bem a atropina. O inferior, esses comportamentos,
Porque muitas vezes a gente fala, já saiu do bloqueio com 1 dia, 2 dias, vamos tirar logo o marca-passo. A ideia é, tenta manter um pouquinho, a não ser que tenha alguma indicação imperiosa para tirar. Mas se não, tenta manter um pouquinho mais, uns 4, 5 dias, porque esse paciente ele pode ter um segundo pico ainda e bloquear lá mais na frente, você não tem, aí pode marcar passo, nem sempre tá à mão, nem sempre tem, e nem sempre conduz tão bem quanto o transvenoso, que já estava no paciente. E deixa eu ver se eu entendi, mesmo que for isquemia do nó, tende a resolver em até 7 dias o inferior, né? É que eles acabam falando que esses grupos que evoluem, e eles evoluem de uma maneira mais insidiosa, né? Não é que nem aquele do reflexo, que em 1 dia ele já teve e já reverteu. Esses que eles têm um curso mais insidioso, eles colocam como uma provável causa uma isquemia mais do nó AV, mas que com os dias acaba resolvendo. E de maneira também gradual ele acaba resolvendo. Isso eles colocam no estudo em torno de 115 dias, em 115 horas, tá? Quase 120 horas acaba tendo a resolução desse bloqueio. E nesses subgrupos mesmo, subgrupo 2, subgrupo 3, que é aquele que a gente sabe que o segundo pico ele já é mais provavelmente por uma lesão também do sistema de condução e acaba recuperando. Alguns, lógico, não vão recuperar e é isso que vai ser avaliado caso a caso, que vai ganhar um marca-passo definitivo. Show de bola. Putz, pessoal, vocês viram que tudo aquilo que eu falei, que eu fiz de propaganda, se comprovou aí ao longo desses 50 minutos, né? Queria agradecer demais, Dr. César. A gente vai vir para um segundo round, né, das complicações hemodinâmicas. E é isso aí, assim, queria agradecer assim de coração, que vocês viram como é um privilégio. Imagina, obrigado pela oportunidade aí, Lucas. Show de bola. Então, até o segundo round. Até o segundo Muito round. obrigado. Até a próxima, pessoal.